Você conhece o fato de que quando os europeus chegaram na América do Sul no século XVI, já havia uma malha viária que ligava o litoral ao interior do continente? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindos interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O que é o caminho do Peabiru? Como já vimos em vídeos anteriores, os indígenas já ocupavam a América do Sul há milênios, quando os europeus aqui chegaram no início do século XVI. Com um mito de origem que remonta a um período muito antigo, onde um ancestral mitológico chamado Tupi seria o antepassado primordial de todas as tribos Tupi, temos uma razão do fato de muitas tribos relacionarem seu nome a este ancestral, como por exemplo as tribos Tupinambás, os Tupiniquins e os Tupi-Guaés, o que implica no fato de atualmente muitos estudiosos classificarem todas essas nações como pertencentes ao grupo linguístico Tupi. Os Tupis se originaram possivelmente na região amazônica há milênios e chegaram à região litorânea cerca de 1000 anos atrás. Os povos indígenas sul-americanos estabeleceram caminhos e trilhas que ligavam o litoral ao interior do continente. A principal rota recebe o nome de Caminho do Peabiru. Com uma extensão gigantesca, o Caminho do Peabiru ligava os atuais Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil, e estabelecia um caminho de Cusco, no Peru, até o litoral brasileiro, na região onde os portugueses estabeleceram a capitania de São Vicente. No trajeto do caminho principal foram fundadas cidades como São Paulo, Sorocaba, Botucatu, indo até o oeste do continente, onde foram fundadas cidades como Foz do Iguaçu e Assunção, no Paraguai. Assim como no nosso sistema de estradas atuais, havia caminhos secundários, sendo que a trilha litorânea ligava as atuais Cubatão a São Vicente, seguindo para o sul, passando por onde atualmente é Cananéia, estendendo-se até o Rio Grande do Sul. Com a chegada dos europeus no século XVI, tanto espanhóis quanto portugueses valeram-se do conhecimento que os indígenas possuíam a respeito do interior do continente para organizar inúmeras expedições de reconhecimento, partindo do litoral a leste rumo ao interior no sentido oeste do continente sul-americano. No ano de 1524, o português Aleixo Garcia comandou uma expedição com indígenas guaranis e carijós, partindo de onde atualmente é a ilha de Santa Catarina, e chegou ao Peru em 1533, portanto 9 anos antes da invasão espanhola àquele país. Quando Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente, é possível que tenha escolhido o local devido à sua posição estratégica no caminho do Peabiru e dali ter acesso aos tesouros dos Incas. No ano de 1531, Martim Afonso de Souza incumbiu outro explorador português chamado Pero Lobo de chegar aos Andes partindo de Cananéia. Os expedicionários adentraram a trilha do Peabiru, entretanto foram atacados por indígenas da tribo Guarani durante a travessia do rio Paraná, quando todos foram mortos em um dos eventos que antecederam a Guerra do Iguape, que já tem vídeo aqui no canal. No ano de 1541, o explorador espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca saiu da região litorânea do atual estado de Santa Catarina e foi o primeiro europeu a chegar às Cataratas do Iguaçu no ano de 1542, em uma expedição que contava com 250 homens e mais de 20 cavalos. No ano de 1553, o mercenário bávaro Ulrich Schmidl, a serviço da coroa espanhola, percorreu o caminho do Peabiru e fundou alguns assentamentos que mais tarde se tornaram povoamentos espanhóis. Ulrich Schmidl escreveu um relato sobre sua viagem em uma obra chamada História Verdadeira de uma Viagem Curiosa. Todavia, infelizmente, eu não consegui encontrar nenhuma cópia desta obra. O caminho do Peabiru tinha diversas ramificações que os indígenas utilizavam para manter o contato de aldeias e tribos que eram aliadas.
Neles eram mantidos rotas comerciais que funcionavam à base de trocas. O escambo já era praticado muito antes da chegada dos europeus. A troca cultural que o comércio proporciona é possivelmente o que gerou os relatos sobre os tesouros dos incas, que despertou a cobiça dos exploradores vindos da Europa. As origens do caminho Peabiru é atribuída a uma antiga entidade da mitologia dos povos tupis do Brasil, chamada Tumé ou Sumé, Pai Tumé, Pai Sumé, o que fez com que os padres jesuítas criassem o mito de que o apóstolo católico Tomé estivera na América do Sul tempos antes. Em seus estudos do século XIX, Guilherme Schuck, o Barão de Capanema, defende que o caminho do Peabiru foi construído pelos Incas, com o objetivo de estabelecer uma rota até a costa do Atlântico, e fundamentou esta hipótese no fato de existir uma forma rudimentar de correio praticado pelos indígenas das tribos guaranis, chamado parejara, que era muito similar ao sistema de troca de mensagens praticado pelos Incas. Atualmente, existem trechos do caminho do Peabiru em pontos isolados de mata, sendo o trecho no município de Campina da Lagoa, no estado do Paraná, com seus cerca de 30 quilômetros, o que nos permite ter um melhor entendimento e uma descrição razoável do que foi o caminho do Peabiru, sendo que este contava com uma largura incrível de 1,40 m e um rebaixamento em relação ao solo com cerca de 40 centímetros, coberto com uma gramínea chamada puxa-tripa. E foi por essa razão que os tupis denominaram como Peabiru, o que pode ser traduzido para o português como o caminho da grama amassada. O registro mais completo que eu encontrei foi o Dicionário do Tupi Antigo, a Língua Clássica do Brasil, escrita pelo professor Eduardo de Almeida Navarro, e os registros mais antigos, a História da Conquista do Paraguai, Rio Prata e Tucumã, escrita pelo padre jesuíta Pedro Lozano, no século XVII, e também os comentários escritos por Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, no século XVI. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade. Me desafia também que eu faça um vídeo. Eu vou deixar na tela final um card de um outro vídeo que talvez você goste, um convite para visitar nosso canal. Muito obrigado a todos. Até a próxima.